Bom, Adriano, a CPI da Covid entra em recesso e os trabalhos serão retomados em 3 de agosto. A informação de Brasília com Levi Guimarães. A CPI da Covid encerrou os trabalhos do primeiro semestre legislativo. Com o recesso parlamentar, a comissão só deve voltar a ter depoimentos no dia 3 de agosto. A cúpula do colegiado espera aprofundar investigações dos casos Covaxin e Davatt. Os senadores também já pensam em depoentes para a primeira semana de agosto. O sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, o ex-número 2 do Ministério da Saúde, Elcio Franco, o ex-assessor da pasta, Coronel Blanco, e o deputado Ricardo Barros. Além disso, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, espera que o relatório final da CPI seja apresentado em setembro. Quanto ao recesso, o foco, segundo ele, é analisar documentos. Quebras de sigilo bancário, fiscal, telemático é uma das prioridades de análise nos próximos dias. Nós vamos dedicar essas 2 semanas a isso e não descartamos alguma eventual diligência. Aí a direção da CPI deve analisar, ver a pertinência. Em minoria na CPI, os governistas criticam o trabalho do colegiado e o fato de as investigações não terem mirado o consórcio Nordeste. Na visão do senador Marcos Rogério, do DEM, não foram encontradas provas de corrupção no governo federal. Que a CPI até agora só produziu narrativas, falsas acusações, não investigou de verdade, não buscou provas, evidências, não olhou para os fatos. Apenas tentam fazer narrativas serem encaradas como provas. Narrativas não são provas, nem na CPI e nenhum outro lugar que se faça investigação minimamente séria. No último depoimento antes do recesso, o representante da Davatt, Cristiano Carvalho, afirmou não compactuar com a suposta propina na compra de vacinas. A empresa entrou no radar da CPI depois que o policial militar Luiz Paulo Dominguete, também da companhia, relatou o caso. Ele acusa o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, de pedir $1 a mais por doses da AstraZeneca em negociação. Amparado por uma decisão do STF para não responder a perguntas que o incriminassem, Cristiano Carvalho prometeu responder a todos os questionamentos. Na oitiva desta quinta-feira, o representante explicou que conheceu o PM em fevereiro. Conheci o senhor Dominguete através de um colega em comum que chama Rafael Alves, que é um representante de vendas autônomo. No início de janeiro, primeira quinzena de janeiro aproximadamente, que ele tinha uma demanda de vacinas do Ministério da Saúde e até então eu não falei com ele, eu só vim ter contato telefônico com ele no dia 10 de fevereiro. Em inúmeros momentos, Cristiano Carvalho contradisse Dominguete e tentou demonstrar distanciamento em relação ao policial. O representante da Davatt classifica como fantasiosas as declarações de Luiz Paulo Dominguete. Elas são, eu poderia dizer, Vossa Excelência, que elas são fantasiosas, que a própria empresa desmentiu isso em nota oficial. Como a gente pôde acompanhar nos últimos dias aí através da imprensa, existem algumas coisas fantasiosas aí, como foi o caso da própria primeira-dama que teve seu nome envolvido. Então eu acredito que se criou um folclore, né, sobre as pessoas envolvidas e ainda existe esse folclore do envolvimento, que um é CEO, o outro é a primeira-dama, o outro é o presidente. Então, eu acredito que talvez ele não tenha feito por mal, mas ele não fez juízo próprio e nunca me apresentei a ele como CEO da Davatt. Ele sempre soube que era só mais um vendedor aqui no Brasil. O nome do depoente foi citado na CPI há 2 semanas pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete. O PM relatou que ofereceu 400 milhões de doses da AstraZeneca ao governo federal em nome da Davatt e citou um jantar em Brasília. Cristiano Carvalho acrescentou que a empresa não tem operação no Brasil e muito menos o cargo de CEO no país.
Perguntado sobre o encontro da propina na capital federal, Cristiano Carvalho ponderou. Eu sabia que ele ia se encontrar com os integrantes do Ministério da Saúde, mas eu não sabia exatamente quem eram as pessoas e que ele ia se encontrar. Não foi o nome propina, tá? Ele usou comissionamento. Ele se referiu a esse comissionamento sendo do grupo do Tenente Coronel Blanco e a pessoa que tinha apresentado ele ao Blanco, que é de nome Odilon. O valor $1 nunca me foi mencionado, tá? Porque também era uma coisa tão absurda que ele nunca chegou a me dizer isso. Nesta quinta-feira, a CPI solicitou acesso a documentos envolvendo a compra da Covaxin e ao conteúdo do inquérito da PF sobre a Precisa. Os pedidos envolvem a Polícia Federal, o Ministério da Saúde, a Receita e o Exército. Cristiano Carvalho aponta que foi Luiz Dominguete quem levou a ele o plano de negociar vacinas, mas não soube dar os detalhes sobre a aproximação do PM com o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Cristiano voltou a citar o nome do coronel Odilon, que já tinha aparecido em outros depoimentos à CPI. Questionado pelo relator Renan Calheiros se recebeu algum pedido de propina por membros do Ministério da Saúde, o depoente negou, mas disse que ouviu outro termo. Não foi o nome propina, tá? Ele usou comissionamento. Ele se referiu a esse comissionamento sendo do grupo do Tenente Coronel Blanco e a pessoa que tinha apresentado ele ao Blanco, que é de nome Odilon. Tá, então o pedido de comissionamento na expressão Isso. Foi pedido por Roberto Ferreira Dias? Não, ele não citou o nome do... O nome de quem teria partido? Isso, ele falou... Citou o encontro. Grupo do Blanco. Cristiano Carvalho ainda relatou o primeiro contato feito por Roberto Dias, no dia 3 de fevereiro, 3 semanas antes do jantar, em que Dias teria feito o suposto pedido de propina. Após o episódio do comissionamento, do pedido do comissionamento, Vossa Senhoria falou com o Roberto Ferreira Dias? Não, senhor. Quem passou a tratar e entrar em contato comigo foi o coronel da reserva Blanco, o tenente coronel Blanco. O Blanco passou a falar em... Isso. Ele entrou em contato comigo, se apresentando como sendo de Brasília. Não citou ser funcionário público ou nada desse tipo, né? Ele só mencionou ser de Brasília e que ele queria fazer uma conferência de ligação com o Blanco. Eu gostaria aqui só de ressaltar para os senhores senadores, para o presidente da Casa, a primeira mensagem do senhor Roberto Ferreira Dias comigo. Boa noite, Cristiano. Eu até achei estranho porque era 19h10. Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde. Aí às 19h40 eu não retornei. Na verdade, eu vou ser bem sincero para os senhores, eu estava absolutamente incrédulo que era um funcionário do Ministério da Saúde que estava entrando em contato comigo às 19 horas, porque não fazia muito sentido. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro publicou que, segundo Cristiano, a Davat nunca pagou despesas do Dominguete, nem as dele, e que até sua passagem aérea para Brasília foi paga com milhas próprias. Bolsonaro cita o fato de Cristiano Carvalho ter recebido o auxílio emergencial. Ainda segundo o presidente, o que frustra o G7 é não encontrar um só indício de corrupção no governo e que querem acusar de corrupção onde nada foi comprado ou um só real foi pago. Ele ainda chama os senadores Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolph Rodrigues de os 3 patetas. Randolph respondeu a Bolsonaro. O que frustra todos nós é o Brasil ser um dos países que mais mata por Covid no planeta. É o segundo que mais mata. Enquanto o Brasil era um dos países que mais matavam por Covid no planeta, enquanto famílias eram despedaçadas, um balcão de negócio tinha no Ministério da Saúde. O presidente da República, eu acho que tem que se preocupar em governar o Brasil. É a única coisa que nós queremos dele. O depoimento do deputado Ricardo Barros ficou para agosto. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do líder do governo para que ele fosse ouvido pela CPI antes do recesso. Barros é apontado como suposto participante do esquema na compra da Covaxin.
O ministro Lewandowski também determinou que o deputado tenha acesso a todos os documentos da CPI que façam menção a ele. De Brasília, Levi Guimarães.